Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Ideias e Debates. Hoje nós vamos falar sobre a transformação da atuação jurídica na pandemia e no pós-pandemia. Para falar sobre esse assunto, eu recebo Bruno Pedro Bon, que é advogado e publicitário. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, Priscila. É um prazer discutir um assunto tão relevante e contemporâneo com vocês. Eu que agradeço. E também Luciano Malara, que é diretor da instituição Jurídico Sem Gravata. Seja bem-vindo. Muito obrigado, um prazer estar com vocês também, especialmente falando desse tema que nos é tão querido. Bom, para começar então, a gente sabe que durante os últimos anos já se falava muito de usar a tecnologia no direito. Alguns advogados, aqueles mais tradicionais, tiveram uma dificuldade até para essa adaptação. Os jovens já foi meio que uma coisa natural. Nesse momento de pandemia, todos foram forçados a usar a tecnologia, né? Me conta um pouquinho, então, Bruno, como que foi esse período, né? 2020 chegou chegando para todo mundo, né? Como você bem pontuou, Priscila, a Covid apenas fez uma condução, acelerou uma condução coercitiva para o ambiente digital. Um processo que já estava muito acelerado. Foi apenas um catalisador onde a necessidade de estar presente nas redes sociais, ter uma voz digital, se mostrou mais do que nunca uma questão de sobrevivência. Acho que o velho Charles Darwin, nunca fez tanto sentido. Não sobreviverão os mais fortes nem os mais inteligentes, mas aqueles que melhor se adaptam às mudanças. Pois bem, essa mudança já estava acontecendo, apenas foi reverberada com um certo grau de potencialidade pela pandemia. A verdade é que o modelo de negócio do jurídico Brasil mudou muito nos últimos anos. O novo tomador de decisão, seja ele um escritório que contrata, um diretor jurídico contrata um escritório, ou até uma pessoa autônoma, uma pessoa que busca uma prestação de serviço, ela não está mais amarrada àquelas correntes do tradicionalismo jurídico. Ela é mais disruptiva. Por quê? Porque a forma que as pessoas dialogam, a forma que as pessoas consomem informação, a forma que as pessoas lidam com o problema e a forma que as pessoas se conectam com profissionais e com empresas, ela mudou. Então o advogado ele tem que estar muito bem alinhado do ponto de vista digital e também na questão offline, sobre essa nova orquestra, essa nova égide social. O que a gente tem uma certa falha, principalmente na base, nas faculdades de direito. Hoje as faculdades de direito, acho que a gente vai entrar nessa discussão mais para frente, têm uma visão muito tecnicista. Elas privilegiam muito a visão tecnicista. E o advogado, cada vez mais, ele precisa propor uma visão holística. O advogado não tem que ser um bom advogado. Isso é comoditizado. Isso é um pré-requisito. O advogado ele precisa ser um aliado estratégico do cliente. Ele precisa entender de comunicação, ele precisa entender de posicionamento, gestão financeira, empreendedorismo, como a gente vai estimular esses novos advogados a serem e principalmente manterem-se relevante, estimulando, ensinando as mesmas competências. A Revolução Industrial quase que trouxe um movimento fordista, não só nas faculdades de direito, a gente precisa fazer uma regressão, desde o ensino fundamental. As crianças sentam na mesma sala, tocam o sino, elas têm o mesmo conteúdo. A gente precisa estimular, citando até um autor bárbaro, ele escreveu 21 lições para o século XXI, os 4 Cs, isso na base, que são os 4 Cs de pensamento crítico, comunicação, colaboração e criatividade. Eu acredito que são esses os elementos que o advogado precisa estar orientado para ser e principalmente manter-se relevante sob essa nova conjuntura louca, rápida que a gente vive. Luciano? Muito boas as palavras colocadas, concordo integralmente, e se posso complementar alguma coisa, eu diria que efetivamente a posição do advogado deixou de ser aquela posição isolada do profissional técnico que frequentava os tribunais e que era moldado para o litígio, já de muito tempo isso, e tem se mostrado cada vez mais uma posição do profissional que é um membro da sociedade, né? O direito é uma ciência social, é uma ciência que tem que interagir com pessoas.
Claro que também muitos somos advogados empresariais, né? A gente fala bastante desse tema, inclusive, advogado que atua dentro das corporações, que é esquecido nas cadeiras acadêmicas também, como bem foi mencionado agora, as cadeiras acadêmicas que olham muito para o litígio, olham muito para aquelas visões tradicionais, mas esse profissional, se ele não buscar essa conexão com essa realidade, essa demanda, no mundo onde hoje se tem muito mais conexão com pessoas via Instagram do que via qualquer outro meio de comunicação. Isso fora, claro, outras formas que a cada dia nascem. Mas a gente tem que entender qual o papel que nós, como advogados, temos frente a essa realidade. Transformação das eras digitais, a gente já teve a massificação, né, a massificação humana, onde o advogado era colocado em linhas de produção, nas famosas fábricas de salsicha, e vai fazendo copy e cole. Isso foi se automatizando, se robotizando, e está perdendo o espaço cada vez mais, né? Mesmo essa questão da automatização. O número de litígios segue caindo, olhando para aquela posição tradicional, mas o que o advogado vai fazer? E a quantidade de advogados, né? Dados interessantes fornecidos pela própria OAB mostram que o número de advogados no Brasil simplesmente duplicou. Entre 2016 e 2018, nós tínhamos antes cerca de 570 mil advogados, e depois, em 2019, foi divulgado pela OAB um número por volta de 1,1 milhão de advogados. Gente, uma população de cerca, aí da época, de 210 milhões de pessoas no Brasil, coloca mais ou menos um advogado para cada 190 mil habitantes. O que esse advogado vai fazer, né? Essas pessoas querem ainda ir a juízo? Primeiro que já não querem. As fórmulas alternativas de solução de litígio cada vez crescem mais. E o que se espera do advogado é que ele seja um provedor de soluções e não um fomentador de litígios. Comentava esses dias com um colega, falava, olha, ele estava frustrado lá com uma questão técnica. Eu falei, eu sinto muito, mas a primeira coisa que você deveria entender é qual é o perfil do seu advogado. E sendo muito transparente, muitos olham o seguinte, eles olham para você, cliente, e pensam, deixa eu ver quanto que dá para eu ganhar. Ele não está se preocupando em nada com o seu problema. Lembro que lá no passado, um dos primeiros cursos de pós-graduação que eu fiz foi de negociação. E foi muito bárbaro, eu era muito jovem ainda. Logo depois fui envolvido numa demanda de um grande cliente, uma multinacional, e eu sentei com a parte contrária, que estava irredutível. A primeira coisa que eu perguntei para ele foi, o que seria bom para você? O cara desmontou na minha frente, um executivo já bastante maduro, que ninguém parou para perguntar. E hoje, quando a gente vê o papel do advogado, é aquele advogado que desculpem a analogia, e eu me coloco dentro desse, mas é aquele advogado que foi domesticado praticamente. Ele não para pensar. Então, desculpa me estender, depois a gente aprofunda mais alguns temas desses. Não, mas tá ótimo, a discussão tá ótima, a gente está indo para um caminho muito bacana. Essa coisa do Ctrl+C, Ctrl+V, né? Essa coisa dos processos, era uma coisa mais trabalhosa nesse sentido. Se fala um pouco, até na questão da inteligência artificial, até na questão dos softwares, enfim. Eu já ouvi dizer, inclusive, que o profissional do direito sumiria por conta de todos esses processos tecnológicos. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, porque, assim como, né, o Bruno já falou, quem não se adaptar vai acabar saindo do mercado, e também o Luciano falou que não existe mais o Ctrl+C, Ctrl+V, né? São profissionais diferentes. Me fala aí, e aí, o que vocês acham dessa questão? Entrando, então, na inteligência artificial no direito. Posso começar aqui? Pode eu começar. acho fascinante esse debate. Embora eu seja advogado e publicitário, eu acho que eu sou 20% advogado, não exerço, e 80% publicitário. Eu uso direito com base nas restrições do Código de Ética, muito mais nesse sentido para adequar uma comunicação jurídica pertinente. Entrando especificamente nesse ponto de inteligência artificial, antes a gente precisa fazer uma regressão, tá? Isso pontuado é fundamental, porque a comunicação, esse impacto, essa reverberação da Covid nessa condução, dessa migração coercitiva para o digital, fez todos os advogados se posicionarem de uma maneira muito igual, seguindo processos, seguindo padrões, seguindo compartilhamentos de tribunais superiores ou do CNJ ou de outros canais sem nenhuma pertinência. Então isso entra até na questão dita anteriormente do propósito. Qual é seu propósito no direito?
Então, antes de falar de propósito, quais são as matérias que já na faculdade você sente uma atração? Porque com certeza essas matérias vão ser essenciais, essa atração vai ser essencial para você buscar uma hiperespecialização. Não tem mais espaço hoje para o advogado generalista, e sim para o hiperespecialista. Então, o primeiro passo é buscar minha hiperespecialização. O segundo passo, definir meu público-alvo. Para quem eu me comunico, como eu me comunico, quais redes sociais são aderentes para o meu público. Não é meu público que tem que vir até minha rede social, é eu que tenho que estar nas redes sociais do meu público, da minha audiência qualificada, de uma maneira coerente, de uma maneira relevante. E terceiro, faça um planejamento. Emane um trabalho que você quer atrair para você. E parece ser uma coisa clichê, mas não é. Não é. Um advogado de início de carreira, se eu detesto direito de família, tudo bem, eu posso pegar um inventário, eu posso pegar um divórcio, eu posso trabalhar com isso porque eu preciso monetizar com o meu trabalho. Só que a minha comunicação, o meu planejamento, o meu público-alvo, o meu gasto de energia, ele vai ser focado em direito empresarial para um público B2B, onde eu vou dialogar no LinkedIn. Então, essa é a inteligência que o advogado precisa ter, alinhando na comunicação de propósito. E a inteligência artificial vem desse sentido, do advogado entender de marketing jurídico e entender que a tecnologia é uma aliada do advogado. Por isso que eu falo, muitas vezes as faculdades de direito estão investindo em ferramentas, em competências que um software de inteligência artificial pode resolver em questão de segundos. Eu acredito que o estímulo do advogado deve ser hermenêutico. A sensibilidade humana, isso não é delegado para nenhuma máquina. O que a inteligência artificial pode ser benéfica para o advogado? Primeiro, celeridade no fluxo de processo, uma maior eficiência, uma maior metrificação, mensuração de seus resultados. Isso é essencial. Existem softwares, inclusive, de gestão de processo que são excelentes para isso. E se a gente falar em âmbito público, tribunais superiores, STF, STJ, TST, já tem inteligência artificial com capacidade decisória para uma melhor eficiência das decisões dos ministros. E quem vai ser o profissional do futuro que vai ter que lidar com esse software? Vai ser os novos geninhos. As oportunidades estão nas intersecções. Vai ser aquela pessoa que entende do direito positivo, entende da hermenêutica do texto legal e consegue dialogar com a tecnologia da informação, com programação. Casando tudo isso, ele vai conseguir propor ferramentas e melhorias para esses softwares para cada vez mais ter um desafogamento, digamos assim, do sistema judiciário para as decisões serem mais eficientes. Então, as oportunidades estão nas intersecções. Uhum. Luciano? Eu não posso, de forma nenhuma, discordar, porque realmente essas intersecções, e aí vamos falar, claro, de inteligência artificial, mas elas acontecem de forma bem mais ampla. Inclusive, as intersecções oferecem hoje, para mim, a grande oportunidade de crescimento e desenvolvimento do profissional. Porque, sim, eu diria que muitos advogados, muitos profissionais, já não é que vão perder, já perderam seu espaço, já encerraram a sua atividade como advogados. Nós vemos aí que estamos no dia a dia, quantos profissionais nos procuram, né? Eu atuo, além da área jurídica, atuo muito na área de compliance, governança, que é uma área correlata, tenho formação em auditoria também, que guarda muita sinergia, guarda muita oportunidade, mas que são, de certa forma, carreiras autônomas. E o que eu vejo de advogados me procurando para querer migrar, não, eu quero trabalhar com compliance, quero trabalhar com governança, agora com proteção de dados, porque a tecnologia está chegando, Não, a tecnologia não está chegando e acabando com a sua profissão. Você que não se atualizou e não se preparou para usar a tecnologia a seu favor, como bem disse agora há pouco. O ponto é o que eu posso extrair da tecnologia. Claro que isso impactou todo mundo. Antigamente eu tinha uma dor no joelho, um carocinho vermelho e ia ao médico. Hoje, o primeiro lugar que a pessoa vai é no Google. Em relação a uma consulta jurídica, é a mesma coisa. Se ele ficou satisfeito com a resposta, ele para ali. Se ele não ficou tão satisfeito, ou precisa, né, pelo nível de complexidade ou na organização em que a pessoa trabalha, ela vai procurar um especialista, um advogado. A inteligência artificial, ela realmente acelera. O profissional que não buscar isso como um parceiro, ao invés de eu gastar uma semana, 3, 4 dias, uma equipe para fazer as pesquisas, eu já tenho essas soluções de grande escala disponíveis para o pequeno profissional, né, soluções aí do nível IBM, podem ser contratados por advogados de escritórios pequenos. Existem pacotes que são adaptáveis para esta realidade. E eu começo a ser mais eficiente. Ao invés de eu gastar uma semana naquela contestação complexa,
meus 3 dias de pesquisa se reduzem a uma manhã, usando a tecnologia. Aí eu vou usar outra parte da tecnologia para ver quais já são as decisões. A gente tem legal techs hoje voltadas para isso, que elas conseguem fazer, além dos softwares que já são mais usuais. A Fiesp fez um trabalho bem interessante logo após a reforma trabalhista, então ela estava tentando mapear as decisões pelo Brasil todo, e aí se juntou a uma legal tech e buscou as soluções de forma eletrônica, com inteligência artificial, mostrando quais as tendências, quais eram os níveis de decisões em primeira e segunda instância que estavam recusando a reforma trabalhista, ou seja, refratárias a uma mudança legal, os que já tinham abraçado, qual a posição dos tribunais mais altos em relação a esse tema. Então, está à disposição. Tudo tem um custo? É pôr na balança, é o que eu falo, o dinheiro ele não some, né? A própria crise, que a gente fala de pandemia, é um pouco triste essa situação por um lado, mas por outro, os especialistas falam, o dinheiro não desaparece, ele migra. Então, aquele cara que quebrou hoje, no lugar daqui, passando a pandemia, vai abrir um novo estabelecimento. A gente não tem uma tendência de uma quebradeira. Então, os espaços, eles diminuíram. Paralegais, muitos desapareceram, empresas especializadas em serviços paralegais assumiram, coisas que advogados faziam, né, de ficar redigindo. Eu peguei essa época, né, de redigir a petição ali na unha, ainda peguei a migração da máquina de escrever para o computador, ainda fiz guias. Mas, assim, hoje tudo isso já mudou. E essa disponibilidade da tecnologia está aí. Se eu me informasse hoje, o que eu pensaria em fazer primeiro? Um curso de processo civil, uma pós em processo civil, direito de trabalho tributário? Eu acredito que sim, porque precisa, é importante termos aí uma especialidade, mas tão importante quanto é eu usar essas interconexões que foram mencionadas. Hoje a gente está falando aí de questões de neurolinguística, nós estamos falando de exercícios de interpretação, de marketing, e aí não é propaganda, né, sem querer arrumar nenhuma confusão com a OAB, não é propaganda, é o marketing assertivo, e aproveitando aí, me penetrando indevidamente na sua área, mas é onde eu me posiciono. Eu gostei muito do que você falou. Não adianta eu querer trabalhar com direito de família e ficar visitando grupos, por exemplo, que tratam de direito empresarial. Ou vice-versa. Se eu quero trabalhar com direito empresarial, não adianta eu ficar fazendo postagens, talvez para um público específico, ou frequentando grupos ou participando de lives que são focadas em pessoas físicas. Uma coisa não prejudica a outra, mas quanto mais eu usar essas intersecções com as outras habilidades, com as outras capacitações dos dias de hoje, tecnologia, comunicação, raciocínio e aí gestão, para mim essa é a grande perda que o advogado tem. Sai da faculdade sem saber fazer a gestão de um escritório com um advogado. A gente não tem nada. É 100% técnica a faculdade de Direito. Ah, mas esse é o foco? Eu não sei se esse é o foco, se ele não é o foco. Mas o ponto é que não saímos de lá com autonomia e condição de tocar uma célula dentro do escritório de advocacia. Precisamos bater cabeça, quebrar pedra, para depois a gente, em algum momento, poder chegar a esse nível de ter uma posição de gestão, alguma coisa nesse nível. Bruno, você quer completar também? Não, eu acho fácil. Eu tava maravilhado aqui ouvindo ele falar, o Luciano falar. Eu acho que a gente está numa linha muito convergente. Achei brilhante o diálogo dele. Tem uma frase que me veio na cabeça do prestigioso professor José Renato Nalini, foi presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, secretário da Educação do Estado de São Paulo. Eu não vou conseguir, nem me atrevo a parafraseá-lo com a exatidão, mas ele fala mais ou menos o seguinte, que o direito é um universo complexo, capaz de seduzir os mais vocacionados. Mas para surtir os efeitos desejáveis, os quais ele se pré-ordena, ele precisa dialogar com outras ciências. Então, cada vez mais, como o advogado é exigido para ser relevante, dialogar com outras ciências. Inclusive, saiu uma pesquisa recentemente da Thomson Reuters, onde eles falam das características para o advogado do futuro. Inclusive, eu tenho um artigo para o Estadão Política, onde eu abordo, além dessas características, além dessas matérias, dessas competências novas, me atrevo, né? Então, quais são? O que eles falam que é importante para o advogado do futuro ser relevante? O Visual Law, que é uma técnica que junta elementos visuais para uma maior facilidade, um convite à leitura. Eu acredito que muito se fala,
não podemos falar de juridiquês. Depende. Tem momentos que não. Quando você trabalha com direito material, direito de família, direito do trabalho orientado para reclamante, direito do consumidor, muitas vezes você dialoga com o público leigo, e aí sim você precisa traduzir, tornar sua linguagem algo mais palatável. Agora, no caso do Luciano, um advogado empresarial, muitas vezes ele vai dialogar com gerente jurídico, coordenador, com diretor jurídico, que é uma pessoa que é técnica. Então ele precisa, por meio do LinkedIn ou das demais redes que ele julga pertinente, ter uma linguagem mais tough, mais robusta, para mostrar conhecimento, para mostrar autoridade. E o Visual Law ajuda ambas. O Visual Law junta elementos gráficos para uma facilidade visual, para um convite à leitura. O que talvez como técnica narrativa a gente pode falar do storytelling. A importância de uma técnica narrativa, de uma empatia, de contar uma história para você chamar a atenção da sua audiência. Eles também falam de algo muito importante, que é a proteção de dados. O sigilo, a proteção dos dados é moeda valiosíssima nesse período informatizado, visto a LGPD, né, que entrou em vigor. Tecnologia da informação, software de inteligência artificial, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Marketing jurídico, observando as restrições do provimento 4 de 2000, da Resolução 02 de 2015, onde a partir do caput de artigo 39, ela determina quais são os elementos restritivos da publicidade. Gente, a palavra-chave é caráter informativo. O código coíbe o caráter mercantil. Então, evite falar de preço, evite posicionar cliente, expor cliente, evite falar de forma de pagamento, prometer resultado. O conteúdo informativo é de muito mais bom senso, bom tom e vai gerar muito mais credibilidade. Confie em mim. Eu trabalho com isso faz 7 anos e eu percebo que os meus clientes que mantêm essa linha, sucesso, gente. Gestão financeira, qualquer empresa precisa ter fluxo de caixa. Bruno, eu queria até que você fizesse um adendo, porque assim, a gente está falando dessa questão do código de ética, da publicidade, e às vezes, né, um estudante está assistindo o nosso programa e ele quer fazer o direito, e isso chamou a atenção dele, e a gente está falando de um código, ou seja, né, de coisas que até a OAB, enfim, tem dentro de um setor jurídico que não pode ser abordado, né, por um advogado. E daí você está falando de estratégias para sair, né, dessas normas, dessas regras que são proibitivas. Explica um pouquinho para a gente, para quem está em casa, para entender realmente isso. O Código de Ética da OAB, assim como qualquer classe de trabalho, ele regulamenta quais são os direitos e os deveres, as obrigações do advogado. E eu vou entrar aqui no âmbito do capítulo 8º, que fala sobre as restrições do Código de Ética no quesito publicidade. O artigo 39, eu acho que ele é bem esclarecedor, ele fala que qualquer iniciativa de publicidade jurídica deve ter um caráter único, exclusivamente informativo e educativo, coibindo assim o caráter mercantil. Então, qualquer posicionamento em rede social, seja você um advogado autônomo, seja você um advogado empresarial com 200 advogados, tenha um caráter informativo nas redes sociais, num veículo de comunicação, absolutamente tudo que a gente está falando aqui é com caráter informativo. Absolutamente caráter informativo. Então, essas iniciativas são válidas. Então, o código ele vai nesta linha. Eu acho que o código, é importante destacar que a publicidade jurídica ela não é proibida, ela é regulamentada. E eu acredito que as restrições são necessárias porque elas têm uma inerência com a responsabilidade social da profissão. É uma profissão de altíssimo, o que a gente vem de capital intelectual. Então, é necessário uma regulamentação. Inclusive, para finalizar aqui o meu discurso, e que eu quero aprender mais com o Luciano, a OAB, essa semana, entrou com um projeto novo por uma atualização do Código de Ética, onde ela vai privilegiar e ela vai unificar os anúncios patrocinados, ela vai delegar a possibilidade do Google Ads, que são os anúncios patrocinados no Google. Ainda não tem uma uniformidade nesse quesito. Então, cada tribunal tem seu entendimento local, que gera uma falta de unidade de comunicação. Então, é um movimento importante, porém ainda muito incipiente, onde o código precisa não apenas avaliar isso, mas avaliar o que o Luciano falou, a conjuntura do advogado nesse novo contexto social e econômico. Uhum. Eu te interrompi, você estava falando, então, de algumas estratégias. Pode concluir para a gente e daí depois eu passo para o Luciano. Mas outras matérias importantes, práticas de negociação, gestão financeira, empreendedorismo e desenvolvimento de soft skills e métodos alternativos de solução de conflitos, como mediação e arbitragem, são algumas matérias aí que tenho feito um trabalho junto às faculdades de direito para entrar na grade curricular para essa atualização do novo profissional do direito. Luciano, pode dar sua opinião em relação a isso.
Não, eu também tenho. A gente tem trabalhado de forma muito intensa, né? Até a questão do próprio Instituto Jurídico Sem Gravata nasceu de uma ideia não é nenhuma ideia, mas de uma necessidade de vários gestores de departamentos jurídicos que viam ali uma dificuldade em conseguir se comunicar com seus times, principalmente quando tinham um integrante novo no time, e muitas vezes se comunicar com os prestadores de serviços, os escritórios. Houve uma evolução muito grande, né? Nosso time aí que fundou esse instituto, que começou com uma ideia, que depois virou uma bandeira, inclusive deu origem ao nascimento do primeiro curso de gestão jurídica que temos ciência aí no Brasil, numa escola de negócios, o que é diferente e bacana, ao invés de ser numa universidade tradicional, nada contra, mas numa numa escola de negócios, e depois virou um instituto. E a ideia do sem gravata, o pessoal muitas vezes fala, mas então um negócio para homens. Não, não, mulheres não usam gravata. E a gravata que a gente está falando não é a do pescoço. Essa é ok, cada um usa se quer, quando quer, se precisa. É a gravata mental. Aquela gravata que nós recebemos quando entramos na faculdade de Direito, que é parte de uma indumentária completamente também superada, né? É opinião minha, mas... e que amarra a cabeça do advogado e que fala assim, ou é litígio ou é consultivo. Você tem a opção de carreira pública, se não for para o escritório. E quando a gente vê que hoje cresce de forma exponencial, como foi bem falado pelo Bruno, as legal techs, as empresas que estão trazendo outras alternativas de solução de litígio, de comunicação, de big data, para processamento de inteligência artificial, tudo isso é de TI? É de TI. Tanto que tem vários cursos hoje de tecnologia para advogados, até de programação, né? Talvez alguns não estejam familiarizados, mas tem vários e já não é de hoje. Focado no advogado que precisa se preparar e que é um fomentador dessa massa, né? Que são mais de 1 milhão, na época 1 milhão e 100, já devemos estar batendo 1 milhão e 200, de pessoas que passaram na OAB. Fora aqueles que a gente sabe que atuam como advogados sem ter passado na OAB, fora aquela camada que está ali que não passou na B e segue tentando e trabalhando como paralegal, como alguma outra atividade correlata. Então, assim, tem muita gente que precisa entender e a gente precisa desse apoio das universidades. Temos feito um trabalho bastante bacana com as universidades, até fizemos um trabalho com a Câmara Americana em Campinas, num comitê específico que eu participo, que é o Comitê Legislativo, formado por sócios, nesse comitê de sócios do escritório de advocacia, e eu antes participava de um outro que era de gestores de departamento jurídico, migrei. Mas em ambos os departamentos, ambos os comitês, junto às universidades, para falar o que nós estamos fazendo diferente. O que mudou hoje para o ensino na maior parte das universidades em relação ao que acontecia lá em 1940. Vou chutar, tá? 1940, bem longe mesmo. Tá bom, não vou chutar tão longe. Vamos pensar no ano 2000. Eu me formei um pouquinho antes disso. Mas, assim, substancialmente não mudou nada. A grade é fundamentalmente a mesma. A gente tira 3, 4, 5 escolas que estão um pouquinho mais à frente, que colocaram algumas outras matérias, algumas questões de gestão, alguma questão de economia. Algumas colocaram cursos integrais, que são mais robustos, e aí sim o profissional tem a oportunidade de se desenvolver em outras habilidades que não só as técnicas do direito, porque, assim, o profissional sai da faculdade hoje órfão. Eu já me senti lá atrás, em 1995, quando me formei, saindo da faculdade relativamente órfão. A minha sorte é que eu fiz estágio por praticamente 3 anos, então tinha ainda alguma base do que fazer. Mas quem saía sem fazer um estágio, e hoje até as questões de estágio diminuíram, né? Porque antes a gente fazia muito estágio que era o colocar o umbigo no balcão, como o pessoal brincava, mas que te trazia uma certa vivência, um contato com o processo, você manuseava o processo. Hoje, como não tem esse trabalho de campo, vamos chamar assim, as vagas para estagiários estão cada vez menores. Não, eu tenho estagiários que me ajudam com pesquisas, mas aí eu também tenho inteligência artificial cada vez me ajudando mais. Não, com processamento, arquivamento, os softwares jurídicos também estão me ajudando nisso. Então, cada vez mais o profissional do direito sai da faculdade sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E aí hoje vi num grupo pessoal publicando uma vaga que queria um profissional júnior que tivessem conhecimento em propriedade intelectual. Eu falei, da onde, né? De preferência que já tivesse alguma vivência com proteção de dados. Inglês, e tinha mais um requisito. Eu falei, gente, faltou colocar lá que seja ex-ministro do STF. Porque assim, gente, vamos ser realistas, essa pessoa está saindo da faculdade totalmente despreparada. Então, nosso papel
e aí acho que nós que já temos um pouquinho mais de estrada, né, Bruno, não chamando de velho, por favor, mas é fomentar sim esse debate, a gente agradece a oportunidade para que isso volte para a pauta de forma recorrente, né? A notícia da OAB abrindo um pouco aí os olhos e as oportunidades para o profissional de direito. Poxa, todos os outros profissionais podem ter um nível maior de investimento, até em publicidade, efetivamente, né? A gente tem que regular, concordo, tem que ter um limite, mas já passou, né? Aquele código está desatualizado, o mundo mudou. E aí, voltamos na questão, hoje estamos 100% remotos. Como é que eu faço contato com o meu cliente? Antes ele batia na minha porta, eu ia num evento, eu ia num simpósio, eu visitava uma empresa. Agora eu mando um e-mail para alguém desconhecido, chamo ele para uma live e falo, eu queria apresentar meu escritório para você. Então, assim, é outro mundo. Se nós não permitirmos que os advogados também se preparem, estejam abertos para esse novo mundo, realmente a culpa vai ser nossa, vai ser da OAB, vai ser de quem tem essas restrições e quem vai pagar a conta é a sociedade. Porque daqui a 5, 10 anos, os novos profissionais do mercado não vão saber o que fazer. E os antigos vão estar superados por uma grande quantidade de mudanças e tecnologias. A gente já vê hoje. Outro dia eu falava com um profissional renomado, ele falou, Luciano, eu já fiz meu pé de meia, até o final do ano eu paro de advogar. Eu falei, mas você tem 56 anos? Eu falei, você é novo. Ah, não dá mais para mim, esse negócio de ficar o dia inteiro na frente do computador, online. Então, assim, é uma realidade que tem que se adaptar, né? Isso tudo é um preço que nós vamos pagar, não é pela pandemia. A pandemia é um acelerador, né? Mas é um preço que nós vamos pagar pela essa mudança tecnológica. É ficar o dia inteiro na frente do computador? Talvez tenhamos que encontrar uma alternativa para isso. Esse meio termo, que eu acho que é o grande equilíbrio, é o grande segredo que todo mundo está buscando. Também não é um choque tudo isso que a gente está falando, inteligência artificial, programação, tantas áreas, né, que vocês citaram até agora, a questão do marketing, trabalhar com redes sociais, não é um choque para uma profissão que é tão tradicional? Né? Quando a gente pensa o direito, parece que a gente já imagina um terno, né? E mesmo as mulheres, né, ali um tailleur, e você já imagina algo muito tradicional. O que vocês percebem do mercado, tanto do profissional do direito, quanto do cliente mesmo, quando tem toda essa tecnologia envolvida? Essa é uma pergunta bem profunda, né, Luciana? Pergunta complexa, que eu acho que a gente tem que dividi-las aí. Eu acho que tem uma frase de um vanguardista, de um futurista, filósofo chamado Alvin Toffler, que ele fala que os analfabetos do século XXI não serão aqueles que não sabem ler e escrever, mas aqueles que não têm a capacidade de aprender, desaprender e reaprender. Eu acho que deve ser estimulado em qualquer profissional a inquietude, sair da zona de conforto, porque o que eu percebo hoje, e mais uma vez, minha agência de comunicação atende hoje 150 clientes. Então eu tenho clientes muito diferentes entre si. Tem clientes enormes, tem clientes que são players, são líderes de liderança no mercado, tem clientes menores, estão começando agora. Mas eu percebo uma característica em comum. Eu percebo que cada vez mais, para o operador do direito operar o próprio direito, ele vai precisar entender que essa é a nova conjuntura. Que o contexto mudou. Que a forma que as pessoas consomem, a forma que as pessoas se relacionam, a forma que as pessoas tomam decisão, ela mudou. É o que o Luciano estava falando. Às vezes tem escritórios que investem muitos milhares de reais no mobiliário, na arquitetura, e eu pergunto, quantos clientes visitam o seu escritório por semana? Agora nenhum. Agora nenhum. E aí o site dele está deixado de lado. A reputação digital dele está abandonada. E eu pergunto, quantos potenciais clientes podem visitar o seu site por semana, suas redes sociais por semana? Então, é entender que a Forbes é pioneira nisso. A Forbes tem matéria sobre os millions richers before 30. Cada vez mais o dinheiro está concentrado na mão de uma molecada. Desculpa o termo, mas é uma molecada. E são pessoas que elas querem consumir uma solução jurídica ágil, na linguagem delas, no canal que elas estão habituadas a consumir esse tipo de informação. Então, eu acho que cabe a cada profissional, primeiro, identificar a sua hiperespecialização, identificar com quem ele dialoga.
E principalmente ter a sensibilidade, o direito é uma ciência humana. Ele não tem fórmulas exatas. O ciência ajuda outras pessoas. Quando é contratado um serviço jurídico é por duas justificativas, ou para você ganhar dinheiro, ou para deixar de perder dinheiro. Então, o profissional do direito, operador do direito, precisa ter essa sensibilidade de fazer uma leitura de quem é a audiência dele, quem é o interlocutor dele. E utilizar todo esse acervo de possibilidades, inclusive beber de outras fontes. Eu falo para os meus clientes, parem de ler apenas marketing jurídico. Eu tenho um livro publicado pela Thomson Reuters de marketing jurídico, eu falo, termina de ler, mas vai ler luxo aplicado à gestão, vai ler Love Marques, vai ler tecnologia. A Apple faz um trabalho bárbaro. Obviamente, eu não estou falando que ninguém tem que ser a Apple, ninguém tem que ser uma empresa de luxo, mas todos podem aprender com essas inteligências para se diferenciar. É impressionante. O Brasil, a gente pode contar nos dedos quem são os players mais consolidados no mercado. Eu tenho alguns nomes aqui que eu não vou citar, mas eu tenho alguns nomes aqui. É impressionante, somado aos dados que o Luciano trouxe. Atualizando esses dados, Luciano, 1,3 milhões de advogados cadastrados na OAB. O Brasil tem mais faculdades de direito, são 1.400 faculdades de direito. O resto do mundo, somados são 1.100. 1.100. Então o Brasil precisa formar pensadores, pessoas que dialogam com outras matérias. Muitas vezes um cliente é contratado numa reunião comercial onde ele fala 10 minutos do ponto técnico e os outros tanto tempo da reunião é falando sobre outras coisas. Saber conversar, e a criatividade ela é estimulada com o repertório. Estude seu cliente. Antes de você ir para uma reunião, olhe o LinkedIn dele, veja o que ele faz, veja se ele gosta de charuto, veja se ele gosta de whisky, veja se ele gosta de viajar, para você estreitar um relacionamento comercial, para você estreitar uma conexão que muitas vezes o advogado e qualquer prestador de serviço tende a achar que tudo é taxímetro. Não é assim. O conceito de network não é esse. O conceito de network é construção perene de relacionamento, onde através da sua propositura de valor, da sua ativação inerente, seja nas redes sociais, seja participando de palestras, seja dialogando com novos clientes, você vai atrair uma rede qualificada que compactua com esses valores. Isso, consequentemente, vai reverberar em resultado. Então, networking, Priscila, vale mais que dinheiro. Relacionamento vale mais que dinheiro. O aluno que já está na faculdade, ele já é uma marca. O colega do lado dele pode ser ter um pai diretor jurídico que vai contratar. Ele é o melhor. Ele vai ser o diretor jurídico. Então, qual a imagem que você quer transmitir? Personal brand, a importância como a gente vem de capital intelectual, muitas vezes existe algo chamado efeito Halo. Efeito Halo, um termo que vem da cosmiatria, da dermatologia. O que ela fala, efeito Halo, para não me alongar muito? É um tema que eu acho fascinante. O efeito Halo fala que um componente olhado de forma isolada pode impactar nos demais, mesmo eles não tendo uma conexão. Ou seja, se um advogado é meia boca, mas ele tem uma apresentação impecável, fala impecável, eu não estou falando que isso vai ser sustentável, não. Mas eu estou falando que a percepção da audiência é entender que aquela botoadura, que aquela caneta, que aquele terno são signos de sucesso, que aquele advogado é o melhor. Agora, o inverso é verdadeiro. O advogado pode estar melhor formação acadêmica, melhores experiências, mas ele tem um terno desalinhado, ele não cuida da barba, ele não está com um sapato novo legal. Então, existe uma interpretação do interlocutor de achar, peraí, esse componente vai afetar os demais, esse advogado deve ser chinfrim. O marketing não questiona, o marketing entende e atende. A cultura latino-americana que nós vivemos é uma cultura sinestésica, a gente é muito visual. Então, entender essas características para fomentar uma relevância e utilizar esses componentes como diferencial competitivo e estratégico são relevantes para o advogado conseguir executar o que ele faz de melhor, que é o próprio direito. Luciano? Não, eu acho muito bacana também. A gente poderia falar realmente horas e talvez dias aqui sobre esses assuntos. Eles são inesgotáveis. E eu faço um gancho em relação ao que você comentou. Acho que do grande ponto, o propósito, né? Se conecta no que eu falei lá no começo, do advogado entender a função dele. E mais do que na pessoa, a função dele perante a sociedade. O curso de Direito ensina a gente a olhar muito para dentro, né? O que nós temos que fazer, o que a lei fala. Então, quando eu vou fazer uma análise
isso é recorrente, né? Eu, como prestador de serviço, algumas vezes, sendo bem honesto, fui convidado por gestores que traziam todos os advogados que atendiam eles para a empresa um dia para fazer um alinhamento. E nesse dia ele falava quais as expectativas em relação ao atendimento, o que a empresa tinha de metas para ele, como gestor jurídico, e automaticamente o que ele precisava que o escritório externo fizesse. Então, se eu tenho um prestador de serviço que eu pergunto A, ele não tem absoluta certeza do que significa aquele A, ele me responde, ele vai me arrumar um segundo problema. Ou eu pergunto A, ele me responde de B a Z. Isso também é outra coisa frequente. E muitas vezes o que o cliente quer é um sim ou um não. Então, assim, entender a necessidade do cliente, entender o objetivo de quem está do outro lado, tanto do seu cliente quanto da parte contrária, se for uma parte contrária. Mas numa negociação tem uma parte contrária, num processo judicial tem uma parte contrária. Então, eu conhecendo um pouco mais de quais são esses objetivos, eu trabalho de forma estratégica. Este tipo de pensamento não faz parte, usualmente, da formação do profissional de direito. Ele acha as lacunas, ele acha as brechas, ele acha as interpretações para forçar uma posição. Claro, vou defender o interesse do meu cliente. Mas será que é isso? Será que é esse o fim? Ou será que eu estou colocando o meu fim como o fim do meu cliente? Que o meu fim é o litígio. Quanto mais litígio, né, naquele modelo antigo, quanto mais litígio, melhor para o advogado. Mas o meu cliente, no mais das vezes, ele não quer o litígio, ele quer a solução. E aí, voltamos no ponto, as soluções alternativas para a resolução de disputas crescem porque, conversando com uma desembargadora pouco antes da pandemia, na verdade foi no final de 2018, não, 19, ela falava que dentro do próprio TJ de São Paulo tem uma célula analisando e debatendo e validando os meios alternativos de solução de disputas. Já existem, não sei se vocês conhecem, até não é novo isso, mas como se fosse uma rede social onde nós temos uma disputa, nós apresentamos a nossa disputa por uma micro rede social e as pessoas ali votam. E eu outorgo ali uma declaração de que a resolução apresentada por aquela votação popular, eu vou sucumbir a ela. É uma arbitragem por meio de leigos, as pessoas vão votar. Um acidente de carro, às vezes tem uma questão técnica, né? Olha, fechou, não fechou, bateu atrás, bateu na frente, mas assim, várias disputas que são de menor relevância, eu assino um termo, a outra parte assina um termo, diminui o custo, submete para aquele público comum, né? Que a gente volta lá para o passado remoto na Grécia, onde as pessoas, os comuns influenciavam a tomada de decisão, e a gente está saindo do mundo litigioso, ainda tem um passivo muito grande a ser solucionado, um backlog aí, mas isso vai diminuir cada vez mais. As pessoas vão buscar, até pela decepção com o prazo que o judiciário consegue ofertar para a solução dos litígios, vão procurar mais alternativas. E não é só a arbitragem, a mediação, que são modelos clássicos, que normalmente acabam sendo, mais das vezes, caros, mas procurar coisas nesse nível de inovação. As pessoas no Brasil se acostumaram, né, gostam desse modelo Big Brother, já virou uma marca isso de tendência, de postura, e elas vão submeter o litígio delas para cada solução inovadora que surgir, que traga uma satisfação, e às vezes até pelo prazer de sair daquele modelo tradicional e entrar em alguma coisa disruptiva. O que eu coloco cada vez mais é como nós nos adaptamos a sermos uma parte dessa engrenagem que trabalha sempre voltada a um propósito. Claro que eu quero ganhar meu dinheiro, todo mundo quer ganhar seu dinheiro, precisa ganhar seu dinheiro, mas isso é, né, a receita do bolo mais antiga do mundo, mas que para os advogados ainda é novidade. Se eu trabalhar voltado ao propósito de ganhar dinheiro, certamente eu não vou conseguir sucesso. Se eu voltar o meu trabalho para um objetivo, e normalmente um objetivo que tenha razão, tenha sustentação, tenha propósito, como, por exemplo, resolver os problemas dos meus clientes. Uma coisa simples, né? Atender o meu cliente com o maior nível de atenção, de prestatividade. Aí eu passo daquela camada supérflua, ou daquela camada insensível, para uma camada sensível. Seja pessoa física ou pessoa jurídica, porque nenhuma empresa
levanta os seus tijolos e vem bater a sua porta, te manda um e-mail. Tem uma pessoa física por trás, tem um ser humano por trás. E esse ser humano precisa disso. Ele precisa ser entendido, ele precisa ser compreendido, ele precisa ser escutado, ele precisa ter os seus objetivos endereçados e muitas vezes, mesmo como prestador de serviço ou dentro da empresa, o meu interlocutor, eu dentro da empresa recebia demandas. Eu lembro para mim um caso clássico que dentro da empresa o pessoal bateu na porta jurídica, lá entrou, falou, estou com um problema assim, 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 dá para entrar com alguma coisa, vamos demandar. Eu falei, gente, posso ir com vocês lá na fábrica para a gente olhar a área? Não, pode, vamos lá. Aí fomos, descemos, olhamos. Falei, se você colocar uma cerca aqui, aqui, uma placa aqui, te prejudica muito? Não, não prejudica. Se eu colocar um sensor para entrar que só vai abrir com o meu crachá esse portão de lá para cá, de lá para cá, era um problema com terceiros e tal? Não, não tem problema nenhum. Aliás, traz até mais segurança, porque eu limito o trânsito de pessoas de uma área para outra. Falei, então façam isso, vocês vão ter mais segurança e eu garanto que vocês não vão ter problema. O problema jurídico que vocês vinham, não vai ter. Porque a gente acha soluções dentro do próprio mundo negocial, do mundo de foco na solução e não foco no problema. E aí as coisas vão se transformando. Então, esse para mim é um dos modelos, quando a gente fala de tirar a gravata, tirar as amarras mentais, é isso, né? Conseguir aquela história de pensar fora da caixa, que é uma coisa antiga. Eu falo não, na verdade, eu ouvi que assim, a gente já tem que estar fora da caixa e na verdade eu nem sei mais se existe essa tal caixa. Porque com a queda das barreiras físicas das paredes, todo mundo se conectando, eu poderia estar conversando com vocês agora da China. Não faz mais diferença nenhuma. Sim. Uhum. Aí, até dentro disso que você está falando, né, de sair da caixinha, de ampliar ali o repertório, o que o advogado, ele pode, quais as outras áreas que ele pode se especializar? Né? Ele sai da faculdade generalista, aí ele pode escolher uma área, seja consumidor, ambiental, enfim, que tem um leque bem grande de atuação. Vai fazer sua especialização e vai para aquela área. Mas quais áreas hoje o estudante que já está para se formar, que está para pegar a carteira dele da OAB, pode se especializar, que ali é o caminho, ali vai dar certo, é uma área que as pessoas ainda não enxergaram muito, é um caminho bacana. Eu acho que o Luciano tem mais pertinência para responder essa pergunta. Eu diria que o leque é muito amplo, né? Já se dizia que a faculdade de Direito era uma grande faculdade porque ela abre inúmeras oportunidades. Eu vou contar um segredo para vocês que poucas pessoas sabem. Eu, quando resolvia, o meu viés, quando estava no colégio, era muito forte em exatas. E eu queria fazer engenharia. E aí, em certo momento, eu falei, não, eu vou fazer Direito porque eu quero seguir a carreira política. E eu queria, né, nesse início de faculdade, né, fazer o direito para seguir na carreira legislativa, até para o executivo, e depois a vida vai te encaminhando para outros rumos e seguindo no direito efetivamente. Mas hoje, a gente, mais do que lá atrás, que você já tinha realmente todas as atividades públicas que exigem a formação em direito, como promotor, como juiz, uma série de outras, tem as atividades no mundo corporativo que crescem cada vez mais e aí exigem outras formações que também não são só os profissionais que estão no mundo corporativo, os profissionais de escritório de advocacia e também juízes. Eu tenho vários amigos que são juízes que têm feito curso de gestão, têm feito curso de comunicação, têm feito curso de gestão de projetos, de administração. Hoje, para mim, um profissional que tenha um nível adequado, até um pouco mais sofisticado de comunicação, ele vale muito. Porque senta na frente do cliente, o cliente não quer, para alguns assuntos que não sejam simplesmente digitar, peticionar, escrever, ele não quer sentar com alguém que não vai saber expor, se comunicar de forma adequada com o cliente ou com o cliente interno. Talvez com a pessoa física tem um pouco mais de flexibilidade. Senta numa reunião com um representante de qualquer departamento empresarial e começa falando, não, porque lá nos idos, não sei o que, a jurisprudência se posicionou com a doutrina, porque Clóvis Bevilá, você perdeu o cara nos primeiros 30 segundos. Qual que é o problema? O problema é esse. Então, eu começaria por comunicação, tá?
Eu fiz um curso, até fiz fora do Brasil, esse curso que ensinava como fazer comunicação executiva. O foco da comunicação executiva é 60 segundos. Eu tenho que transmitir isso para o meu interlocutor em 60 segundos. Eu vou falar em 60 segundos qual é o problema, qual a consequência ruim do problema, quais são as oportunidades e as opções que a gente tem e o que eu quero pedir. Se eu não quiser pedir nada, eu não estou fazendo ali para... Estou fazendo o quê? Comunica, manda um e-mail curto e resolve a comunicação. Então, assim, hoje, na área de comunicação, tem muitos advogados que estão agindo de forma bastante complementar à carreira jurídica. Por quê? Porque tem o conhecimento jurídico e se desenvolve. A gente tem pessoas aí na área de marketing jurídico que estão crescendo. A área de tecnologia, para quem é formado em direito, tem crescido muito. Eu estou falando de coisas que, assim, que abrem um leque e falar, então eu saio do direito. Eu não saio do direito. Eu continuo sendo advogado. Eu posso ser um ultra especialista em processo civil e eu vou ser o diretor de uma empresa de soluções de disputas. Algumas empresas entram, mergulham no processo para fazer análise jurídica, para oferecer teses alternativas. A gente já via esse modelo lá nos Estados Unidos, em análise, por exemplo, em júri, onde você faz uma análise de perfil de cada um dos jurados. Antigamente isso era feito na unha, hoje tem ferramentas para isso. Poxa, aqui tem foge do tradicional, mas a base jurídica é fundamental. Eu congrego outros conhecimentos, uma formação complementar, por exemplo, como em psicologia, como em comunicação, como em marketing, uma série de outras formações que você conjuga com as formações tradicionais, com a formação tradicional do direito, que vão te fazer um profissional super diferenciado no mercado. As áreas que a gente já tem, que eu falei, eu mesmo atuo em compliance, que é uma área que talvez esteja mais ligada até à administração do que com o próprio direito, governança corporativa, hoje cresce de uma forma que não tem precedentes a busca por profissionais em proteção de dados. A gente tem uma área dessa aqui na empresa e os profissionais são assediados diariamente, porque a demanda é muito grande. É uma onda, seja uma onda ou não, quem está surfando nela está aproveitando. E isso segue, se multiplicando cada vez mais e não vai parar. Como eu falei para vocês, hoje olhar esses soft skills fazem a diferença. Eu pensaria, investe 50% do que você tiver de possibilidade, e quando eu falo possibilidade, principalmente tempo e dinheiro, em hard skills. Então, eu vou fazer um curso de processo civil, de direito do trabalho, de tributário, e eu vou investir 50% em soft skills. Se é que pode ser chamado de soft, né? Comunicação. Gente, hoje um advogado que não sabe mexer no Excel, que não sabe fazer um mínimo de um PowerPoint, a não ser que você seja o famoso litigator, você vai só para o tribunal, ok. Mas se você atende principalmente clientes corporativos, organizações, você tem que ter um mínimo, e até para você poder gerir a sua própria área, a sua unidade de negócio, o seu escritório. Claro, tem os softwares jurídicos que hoje me ajudam muito, sem dúvida nenhuma, mas conhecer o básico ali do Excel é fundamental. Então, eu diria, as possibilidades simplesmente se multiplicaram. Ao mesmo passo que algumas portas se fecham, realmente se fecham, e algumas já se fecharam, muitos profissionais perderam a sua posição, outras se abrem. E aí o que eu falo para as pessoas, aí eu também dou aula em vários cursos de pós-graduação, as pessoas, que caminho que eu vou? Eu falo, estude. Porque muita gente também nessa sociedade dinâmica de redes sociais, que tudo é um clique, 2 cliques, a geração game over, que eu já ouvi falar, né? Perdeu aqui, aperta restart e começa de novo. Cara, não é sempre assim. Estude, porque a base precisa existir. Ninguém chega para conversar, para falar, para prospectar, para desenvolver só com aquele mínimo que a faculdade de Direito te deu. Vai ter que buscar complementariedades para conseguir se desenvolver aí, seja no direito ou abraçando aí outras carreiras que sejam coligadas ao direito. Olha, gente, papo bom voa, né? E o nosso tempo já praticamente terminou. Eu vou ainda deixar um tempinho para que cada um dê as considerações finais, mas foi uma conversa muito boa, com muito conteúdo, com certeza vai ajudar muita gente aí da área jurídica a uma adaptação ou realmente entrar no mercado já com um olhar diferenciado, porque a carreira mudou mesmo, né? Essa profissão mudou. Então, agradeço a participação do Bruno Pedro Bon, que é advogado e publicitário. Muito obrigada pela sua participação. Suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade, Priscila. Luciano, obrigado pela troca. Aprendi muito com você, já acompanho o trabalho do Jurídico Sem Gravata.
Eu gosto muito de produzir conteúdo nesse sentido, então quem quiser acompanhar minhas redes é Bom para Advogados, convido a todos a me acompanharem no Instagram. E eu quero finalizar com uma frase de Dom Helder Câmara, que ele fala: feliz de quem entende que precisa mudar muito para ser sempre o mesmo. Então, para o operador do direito seguir o seu propósito, ele precisa realmente se reinventar. E como reflexão final, eu quero trazer uma metodologia dos 4 R's no direito, que são resiliência. Fala-se muito de resiliência, mas pratica-se pouco a resiliência, que é a capacidade que as empresas têm de, mediante um forte impacto como esse que a gente está vivendo, conseguir estabelecer um certo fluxo operacional. No dicionário, resiliência é aquela capacidade que os metais têm de receber o impacto, um choque e voltar para o seu estado natural, os corpos. A ressignificação, qual é o novo papel do operador do direito, as ciências que ele precisa dialogar, a gente falou de algumas aqui, a importância da transversalidade, do diálogo com novas competências, soft skills, marketing jurídico, empreendedorismo, gestão, recrutamento, captação de talentos, super importante. Então, o ressignificado do papel do direito, relevância, seja relevante, tudo que você fizer no canal certo, com um público adequado, trace uma hiperespecialização, trace um público-alvo para você se posicionar sempre de uma maneira relevante. E, por fim, a reinvenção. Focar é abdicar. Então, a reinvenção e a liderança, elas não são uma posição. Elas são uma escolha que a gente faz todo dia com consistência, com planejamento, com disciplina e principalmente com resultado. A diferença de loucura e sucesso é o resultado, sempre orientado para resultados. Então, essas são as minhas considerações finais. Agradecer mais uma vez a oportunidade e feliz de quem entende que precisa mudar muito para ser sempre o mesmo. Legal, muito obrigada pela sua participação. Também agradeço a participação do Luciano Malara, que é diretor da Instituição Jurídico Sem Gravata. Muito obrigada e as suas considerações finais. Obrigado, Priscila. Mais uma vez um prazer estar aqui, poder compartilhar essas ideias, isso que a gente acredita muito ao ponto de ter fundado um instituto para isso. Aprendi muito com o Bruno, foi uma conversa muito bacana. Eu quero que acabe essa pandemia para a gente marcar um almoço e falar, conversar um pouco mais, né? Os famosos almoços estão fazendo tanta falta, mas do nosso lado agradecer realmente o espaço e dizer que a gente segue juntos nessa missão de continuar essa transformação. Nós vemos os advogados muito distantes, um nível de desenvolvimento para o mundo moderno bastante lento frente a muitas outras carreiras, inclusive ficando de fora de algumas oportunidades profissionais de desenvolvimento, oportunidades empresariais, o que eu sempre falo é tradicional, mas por que sim, sem nenhum demérito, mas o padeiro, o borracheiro, eles são empresários, e o advogado ele é sócio do escritório, né? Ele não se vê como empresário, e o advogado do escritório, mas e os outros advogados, o advogado do departamento jurídico, o advogado que hoje está num cargo de juiz ou de promotor, ou seja, no cargo que for, mas ele não deixa de ser advogado. Então, que a gente siga retirando essas amarras mentais, siga batalhando, e nós estamos aí bastante empenhados nisso, começando uma mentoria assistida para os advogados que querem se preparar cada vez mais para essa nova realidade, para esse novo mercado, para as tendências que vêm, tá perto de lideranças formadas e com capacitação específica em gestão, em controles, em comunicação, em marketing, em finanças. Essas áreas, que inclusive são as bases do curso que a gente montou também para profissionais aí, gestores jurídicos, essas são as bases fundamentais para esse advogado sair daquela caixinha técnica, que é fundamental, é importante, mas como dizem os americanos, é o ticket to entry. Sem isso você não entra no jogo. Mas você já tem um ticket to entry? Tem. Então agora você tem que se justificar, se provar. E aí, o Bruno fechou muito bem. Eu sempre falava de uma frase do passado que eu falava assim, eu não quero um emprego, eu quero estar pronto, quero ter empregabilidade, quero estar pronto para ser cobiçado pelo mercado. O emprego vai, mas se eu tenho empregabilidade, eu sou cobiçado pelo mercado. E hoje isso, para mim, já mudou, né? É mais do que ter empregabilidade, porque as pessoas, muitas já não querem mais um emprego, é ter a capacidade produtiva. Então, quando o Bruno falou de meta, trace a meta, foque no que você quer, pense de forma estratégica, não olhe só para o seu umbigo, olhe para todo o entorno, especialmente para o seu cliente, para o seu interlocutor, e não é só o cliente que está do outro lado,
parte contrária, o cliente que está aqui, o juiz, tem todo um ecossistema que precisa ser analisado para você desempenhar bem sua profissão. Se você fizer isso, eu tenho certeza que você vai ter sucesso e ficamos à disposição para ajudar aqueles que precisarem também. Um prazer e muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Eu que agradeço a participação dos dois, o programa foi show, né? Falando bem já moderno, né? Já outra linguagem. Bom, o programa Ideias e Debates fica por aqui. A gente se encontra na programação da Rede Alesp. Tchau, tchau.